afetando o bioma, mas ainda tem falhado em tratá-los na sua origem, na sua raiz. Agora 8h23, olha, em São Paulo a cesta básica ficou mais barata em fevereiro na comparação com janeiro. Notícia boa, claro, mas essa queda ainda está muito longe de compensar o aumento dos preços no último ano. A geladeira da família Hashimoto foi abastecida com sabedoria. O que vai estragar, eu faço sempre primeiro. Hoje mesmo eu fiz alface, porque alface e agrião tem que comprar e comer. Os hábitos de consumo por aqui mudaram muito nos últimos anos. Antes a gente comprava o que tinha vontade e agora a gente compra mais assim as coisas de época. Então, por exemplo, a gente passou por essa época chuvosa, então não era bom comprar, as verduras estavam muito caras. Em fevereiro, o valor da cesta básica, calculado pelo Procon de São Paulo, caiu 0,24% comparado a janeiro. De R$ 1.248 para R$ 1.245. Os itens de alimentação ficaram em média 0,69% mais baratos. A cebola caiu 14,5%. A batata teve quase 13% de queda. A salsicha, 4,5%. O alho caiu 4,2%. Já a carne de segunda sem osso ficou 3,6% mais barata. Existem alguns produtos que a gente, de repente, começa a ter aquela sensação de que o médico receitou não comer mais isso. A batata tinha sido uma dessas coisas que os médicos, sem dar receita, tinham proibido a gente de comer. Agora voltou. Agora vai dar para fazer até umas batatinhas assadas aí, né? A redução de preços da alimentação não tira a diferença dos aumentos registrados no último ano e demora para ser percebida no bolso. A própria cebola já havia subido quase 40% no ano passado. O trigo e o leite também. Vou te falar a verdade, eu compro um pouco, né? Um carrinho mesmo não dá para encher, né? Para muita gente, o carrinho virou cestinha. Mesmo assim, a Valéria está comprando limão, esperançosa de fazer uma limonada ou caipirinha, quem sabe? Eu costumo aproveitar, eu gosto de congelar as coisas. Acaba você também tendo algumas vantagens. Você tem possibilidade de congelar, depois você, já tem outras opções, enfim. E aí a gente vai se virando. É isso aí, a gente segue nesse assunto, né, inflação dos alimentos. Agora vamos falar ao vivo com o economista do IBMEC, Gilberto Braga. Gilberto, professor, bom dia, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui domingo. Bom dia, Camila, bom dia a todos. O que a gente vê aí na reportagem, né, é uma substituição que ela vai se repetir sempre que a inflação subir, né? Agora, a pequena queda no preço da cesta básica ainda está longe de compensar o aumento que a gente tem sentido nos últimos meses, né, professor? Com certeza. Na verdade, o grande empecilho hoje para que nós possamos ter uma inflação mais baixa vem justamente do preço da cesta básica. O preço dos alimentos, ele no acumulado em 12 meses, ele ainda supera 10%, enquanto que a inflação acumulada já está abaixo de 6%. Então, essa discrepância mostra que justamente o preço da alimentação é o que mais pesa. E a alimentação, ela é, como o próprio nome sugere, básico para a sobrevivência e, portanto, é aquilo que atinge as camadas com menor poder aquisitivo da nossa sociedade. Camila. Agora, professor, olha só, o Índice, né, Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, o IPCA 15, que é a prévia da inflação, ficou em 0,69% em março, né, segundo o IBGE divulgou essa semana, na última sexta-feira. Com essa prévia que mostra uma desaceleração, quando que a gente pode ver o consumidor sentindo de fato algo mais barato nos mercados ou sentindo o peso um pouco menor da inflação? Na verdade, a inflação ela tende a vir se desacelerando, ou seja, ela vai perdendo força. Lembrando que a inflação significa aumento dos preços médios da economia. O IPCA ele é um indicador que combina pesos diferentes para diferentes preços de itens que são mais consumidos pelos brasileiros. Entretanto, essa média leva em conta uma composição da população. Então, isso não pode dizer, quando a gente diz que a inflação está em 5,6 acumulada em 12 meses,
que ela é necessariamente igual para todos os brasileiros. Ela acaba pesando mais para quem tem menos e acaba pesando menos para quem tem mais. Então, o que a gente espera é que ela vá desacelerando. Essa desaceleração tem muito a ver com o preço de combustíveis, que afeta menos a população de baixa renda, que não utiliza o automóvel e sim o transporte público, mas nós temos também um componente da questão da agricultura, que no ano passado nós tivemos um ano com muitos problemas, com muitos efeitos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, questões climáticas, e isso não é esperado para esse ano de 2023. Então, com uma produção de alimentos maior, isso também tende a contribuir para uma queda gradual da inflação ao longo desse ano de 2023. Por isso, Camila, é esperado que nós possamos fechar esse ano, em dezembro, ainda com uma inflação abaixo de 6%. O que isso significa em termos de preço de alimento? Que eles vão subir bem menos e eles tendem, no futuro, a ficarem mais estáveis. E aí, professor, a gente está falando de um horizonte mais para o segundo semestre, mais para o fim do ano, porque só lembrando para o assinante, a inflação chegou a completar um ano aí com 10%, altíssima, né? Quando é que a gente deve sentir mais ali? É mais para o fim do ano ou já no início do segundo semestre? O que o senhor acha? Ela tende a cair gradativamente a partir de agora, mas isso será mais sentido em termos de estabilidade de preços a partir do segundo semestre. Então, tem diversos componentes que ainda pressionam a inflação. Nós, economistas, costumamos dizer o chamado núcleo duro da inflação. Por que a gente diz que ela não cai de imediato de uma maneira mais representativa? Porque os contratos no Brasil, eles têm cláusula de reajuste anual. E esse reajuste, ele pega o histórico do passado. Então, por exemplo, agora no mês de abril nós teremos reajuste dos remédios, se espera entre 5% a 6% de aumento nos medicamentos. Isso já está contratado porque é da regra do jogo, ou seja, a partir da data de aniversário anual de uma série de categorias econômicas, existem aumentos que já são previstos com base no passado. Então, esse DNA, essa raiz de inflação passada, ela acaba que ela se transmite para o futuro, então não há uma queda imediata de todos os preços. Então, obviamente, que quem estava comprando remédio no ano passado pagou muito mais caro, o aumento foi superior a esse que teremos esse ano. Então, com o passar do tempo, isso tende a ficar mais estável para o consumidor. Isso que eu citei dos medicamentos se aplica a todos os itens das concessionárias, de luz, de água, de esgoto, de telefone. Então, nós temos um chamado núcleo que tem uma memória inflacionária que acaba impactando ao longo de 2023, Camila. Professor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui ao vivo na Globo News. Bom dia, bom domingo. Bom domingo a todos.